Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre mais uma passagem das Escrituras. O tema de hoje é: quem são os santos que vêm com Jesus no dia da sua vinda? Existem vários textos que falam sobre a vinda de santos junto com Jesus. Por exemplo, quando lemos Zacarias, capítulo 14, versículo 5, o texto diz o seguinte: Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Quando lemos Judas 1, versículo 14 e 15, nós vemos uma profecia de Enoque, o primeiro homem que foi arrebatado, por andar com Deus. E Enoque, ele havia profetizado dizendo o seguinte: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos. Tá? Então, a pergunta que fica é: quem são esses santos que vêm com Jesus no dia da sua vinda, no dia que ele vem para executar a sua ira? Algumas pessoas acreditam que esses santos trata-se da igreja que foi arrebatada algum tempo antes num evento secreto. Será que é isso que o texto está falando para nós? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 3, 12, Paulo ele escreve para a igreja o seguinte: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, para que, com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Pai, na vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos. Opa! Quem são esses santos? É a igreja que está voltando com Jesus? Pelo visto, Paulo não está falando da igreja, porque ele está escrevendo para a igreja que ela deveria ser fortalecida em amor para ser encontrada irrepreensível e em santidade por ocasião da vinda de Jesus quando ele voltar com os seus santos. Então, se a igreja está na terra, sendo exortada à santidade, a uma vida de retidão em amor, para ser encontrada irrepreensível na vinda de Jesus, quando ele vier com os seus santos, esses santos não pode ser a igreja, senão haveria uma incoerência textual. Porém, nós vamos perceber que o termo santos, ele não é empregado somente para a igreja. O termo santos também é usado para falar de anjos, e não é para menos. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, até para os anjos estarem diante de Deus, eles precisam ser santos. Então, nós precisamos entender que nós estamos acostumados a associar o termo santos à igreja. Mas o termo santos, na Bíblia, também é usado para falar de todo aquele que está diante de Deus. Porque Deus é santo. E é necessário que aqueles que desejam se aproximar dele também sejam santos. Os anjos também são chamados de santos nas Escrituras. Uma das coisas que eu quero abordar nesse vídeo é que os santos do qual a palavra de Deus está falando está tratando de anjos e não de uma igreja que foi arrebatada secretamente. Vamos ver alguns textos que dão base para entendermos com mais clareza isso. Na vinda de Jesus, Jesus declara, lá em Mateus 25, versículo 31. Lembrando que Mateus 24 e 25 são textos escatológicos. E Jesus declara, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Quando Jesus vem em glória, quem que está vindo com ele? Os seus anjos. Vamos ver um segundo texto. Marcos 8:38. Diz o seguinte: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e
pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Veja bem que os dois textos estão falando da vinda do Filho do Homem em glória. E ele vem acompanhado com os seus santos anjos. Um terceiro texto que também vai confirmar isto se encontra em 2 Tessalonicenses 1, versículo 6 em diante, que diz o seguinte: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isto acontecerá quando o Senhor for revelado nos céus, está falando da vinda de Jesus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Outro texto que diz que quando Jesus vier em glória, ele virá acompanhado com seus anjos poderosos. Então, quem são os santos que vêm com Cristo? São os anjos. Não está falando de uma igreja que foi arrebatada secretamente, mas está falando dos anjos do Senhor que virão junto com ele no dia que ele vier em glória nos céus. E isto vai ficar muito mais evidente nos mais diversos textos. Por exemplo, Jesus, no seu discurso escatológico, em Lucas 17, 28, Jesus diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, da mesma forma como foi nos dias de Ló, que eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre, e eles foram consumidos. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Está falando da manifestação de Cristo em glória. Agora, olha só o detalhe. Jesus está dizendo que a sua vinda será como nos dias de Ló. E nos dias de Ló nós precisamos lembrar que haviam 3 anjos, sendo que aquele que fica com Abraão, ele é o anjo do Senhor, uma figura de Cristo, uma teofania, um tipo que aponta para Cristo. E Jesus disse que vai ser como nos dias de Ló. Nos dias de Ló, os outros 2 anjos, eles vão para a cidade e arrebatam Ló, tiram pela mão para fora Ló da cidade, antes da ira ser consumada sobre aquele lugar. E Jesus está dizendo que a sua vinda vai ser como nos dias de Ló. Ele vai vir acompanhado por anjos e os anjos vão recolher os eleitos. Agora, isso nos conduz a outra pergunta. Qual é o motivo dos anjos eles acompanharem Jesus no dia da sua vinda? Os próprios textos bíblicos eles vão se explicar. Por exemplo, Mateus 24, 29, o texto que diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Olha só, os anjos vindo com Jesus no dia da sua vinda. E diz, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e ele reunirá, e esses anjos reunirão os eleitos dos 4 ventos dos céus. No dia que Jesus vier, no dia que houver toques de trombeta, Jesus vai estar acompanhado, não por uma igreja que foi arrebatada secretamente, mas pelos anjos que vão estar recolhendo os eleitos, que vão participar, que vão arrebatar a igreja, tirar ela para fora deste mundo, como aconteceu com Ló. São os anjos que vão estar arrebatando os eleitos e levando-nos para se encontrar com Cristo nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. São os anjos que vão nos levar para se encontrar com o Senhor. E isto vai ficar muito mais claro quando nós continuamos lendo texto após texto. Por exemplo, Mateus 13, 47, diz o seguinte: o reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando ela está cheia, o pescador puxa para a praia. Então,
assenta-se e ajunta os peixes bons no cesto, mas joga fora os ruins. Preste atenção na explicação da parábola. Jesus diz, assim acontecerá no fim desta era. Jesus está dizendo, quando chegar o fim desta era, o fim deste tempo, é isso que vai acontecer. E ele diz, os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam os discípulos. Perceba que Jesus conta uma parábola sobre um pescador que lança sua rede e que traz ela de volta. E diz que a rede, quando volta cheia de peixes, ele faz uma seleção entre os bons e os ruins. E os ruins são lançados fora. Jesus, quando termina de contar essa parábola, ele diz, é isso que vai acontecer no final dessa era, desse tempo que vocês estão vivendo. Ele diz, eu vou voltar e eu vou dar ordem aos meus anjos para que recolham os bons, mas para que lancem fora os ruins, aonde haverá choro e ranger de dentes. E ele ainda pergunta, vocês estão entendendo do que a parábola está tratando? Estava tratando da vinda de Jesus, quando ele vai vir com os seus anjos. E eu pergunto para vocês, vocês entenderam isso? Olha só outro texto fantástico que traz clareza a essa pergunta. Quem são os santos que vêm com Jesus no dia da sua vinda para buscar a igreja e para arrebatar os santos? Mateus 16, 27 diz o seguinte, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Prestaram atenção? Jesus vem na glória do seu Pai, acompanhado por seus anjos, e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Sabe o que esse texto de Mateus 16, 27 me lembra? Me lembra de Apocalipse 22, 12, quando Jesus diz, eis que breve venho, e comigo estão os galardões para retribuir a cada um de vocês segundo as suas obras. Olha o link que há entre Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12. Nos dois textos está falando sobre a vinda de Jesus para retribuir os santos com galardões, segundo as suas obras. A diferença é que em Mateus 16, o texto está declarando que ele vem acompanhado pelos seus anjos. A pergunta que eu fiz no início desse vídeo é, quem são esses santos que vêm junto com Jesus na sua vinda gloriosa sobre as nuvens? É a igreja que foi arrebatada secretamente? Não. O texto está falando dos anjos vindo junto com Jesus. E esses anjos vêm para fazer a separação entre os santos e os ímpios. E eles vêm para separar o trigo do joio. Eles vêm para recolher os santos e levar até as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O próprio Jesus ele fala isso em Mateus 24, quando ele diz que depois da grande tribulação, imediatamente após, ele vai vir dos céus com poder e grande glória, e então ele vai dar ordem aos seus anjos com som de trombetas, e com som de trombeta os anjos recolherão os eleitos dos quatro ventos e levarão para o encontro com o Senhor nos ares. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha servido para somar ao entendimento que você já tem das profecias. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixe os seus comentários em amor e um abração e até o próximo vídeo.